Olá, caro aluno do segundo ano do ensino médio. Vamos tentar então entender mais uma questão do nosso plano de estudo tutorado da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Então vamos para a nossa apostila. Na apostila, na página 51, nós temos uma atividade 2, da página de física, da parte de física. Nós temos uma questão sobre óptica geométrica, mais precisamente sobre raios de luz sendo emitidos sobre uma superfície não polida. Então vamos para o nosso quadro branco digital para tentar entender essa questão. Muito bem, questão 2. Fala o seguinte: um feixe de raios luminosos paralelos incide sobre uma superfície opaca, ou seja, uma superfície que não é transparente, que não foi polida, como representado na figura a seguir. Esta figura, gente, que está no livro de vocês, no PET, ela representa aqui essa superfície horizontal, uma superfície não polida qualquer, uma superfície que não é lisa. E aqui em paralelo, aqui esses eixos inclinados representam feixes de luz que chegam paralelo nessa superfície. Os feixes que chegam aqui a gente chama de raios incidentes. Aqueles feixes que vão ser refletidos aqui, nesse caso, serão chamados de raios refletidos, ok? Então vamos para a primeira questão, olha só. Muito bem. Classifique as frases a seguir como verdadeiras, V ou falsas, de F. Primeira frase. Se a superfície for metálica, o feixe refletido será constituído de raios paralelos? Superfície extremamente polida e que os raios refletidos eles voltem da superfície paralelamente, senão nós não conseguiríamos ver a nossa imagem no espelho. Tá bom? Esse vídeo aqui é do Manual do Mundo, muito legal. Então, na primeira alternativa está correto. Se a superfície for metálica, o feixe refletido será constituído de raios paralelos. Segunda alternativa. A difusão ocorre devido à passagem da luz de um meio para outro. Gente, não tem nada de meio para outro aqui não. Esse aqui é um tipo de situação que os raios de luz emitidos eles passam de um certo meio, nesse caso poderia ser o ar, entra dentro de um vidro ou qualquer material transparente, não é opaco, e depois volta para o ar. Esse tipo de situação aqui, olha, realmente os raios saíram de um meio para outro. Mas no caso aqui do nosso exemplo, não. Os raios são refletidos. Nesse caso aqui a gente chama de refração, é diferente. Então, muito bem. Nesse caso, a difusão que ocorre devido à passagem da luz de um meio para o mesmo meio, não é para outro meio. Então aqui é falso. A segunda alternativa é falsa, ok? Vamos então para a terceira alternativa. Vamos arredar isso aqui. Terceira alternativa, fala o seguinte. Já que a superfície não foi polida, os raios refletidos não serão paralelos. Já que a superfície não foi polida, os raios refletidos não serão paralelos. Ok. Vamos ver um exemplo aqui para entender. Essa imagem representa muito melhor a nossa situação. Quando os raios de luz eles chegam paralelo em uma superfície não polida, eles são refletidos dessa forma assim, ó, de forma dispersa. Embora cada raio obedeça à lei da reflexão, os inúmeros e diferentes ângulos de orientação de uma superfície rugosa, onde os raios luminosos incidem, causam sua reflexão em diversas direções, como a gente vê nessa figura aqui. Então, mais uma vez, eu tenho uma alternativa correta. Os raios refletidos não serão paralelos. Vamos então à quarta alternativa. A difusão da luz ocorre pela reflexão da luz em uma superfície irregular. Ok, como a gente viu aqui nessa figura anterior. Como a superfície é irregular, a difusão ela ocorre dessa forma assim, ó. Os raios são refletidos de forma dispersas, devido a cada ponto que ele incidiu aqui na superfície. Então nós temos mais uma alternativa correta. Beleza, quinta alternativa. A reflexão seria especular se a superfície fosse muito lisa e polida. Olha outro exemplo aqui. Isso aqui é um tipo de superfície muito polida, o famoso espelho, em que eu tenho uma reflexão especular. Tá certo? É esse caso que nós estamos falando. Então nós temos mais uma alternativa correta. A última alternativa então.
pode ocorrer reflexão mesmo se a superfície for opaca? Sim, e para ilustrar esse exemplo aqui, eu vou pegar o famoso sistema Terra, Lua e Sol. Nós enxergamos a Lua porque a luz que vem do Sol ela é refletida na Lua, ela é uma luz que incide na superfície irregular da Lua, e essa luz ela é refletida de volta ao planeta na região mais escura, como vocês podem ver aqui, que é a região que está à noite, porque o Sol está do outro lado do planeta. Então isso aqui é um exemplo claro de que a luz, sim, ela pode ser refletida se for incidida em uma superfície irregular. Então, para fechar aqui, mais uma alternativa correta. Só a segunda alternativa que estava errada, ok? Então, muito bem, espero que vocês tenham gostado dessa correção e estudem, meus amigos, estudem! Modifique,